Saudações, amados irmãos, queridos amigos, graça e paz seja sobre vós e família. Esse é o meu desejo da parte de Deus, o nosso Pai, por meio do seu amado Filho, Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Para aqueles que ainda não me conhecem, o meu nome é Gênesis, professo a fé adventista do sétimo dia e venho a vós, em nome do Senhor Jesus, pela convicção do seu Santo e bom Espírito. Venho a vós apresentar-vos mais um tema da Palavra de Deus. E o tema que iremos abordar hoje trata-se da expressão salvos pela graça mediante a fé. Por que eu estou trazendo esse tema? Desde quando eu aceitei o chamado de Deus em Cristo Jesus e decidi andar ao lado de Cristo e comecei a estudar sobre pontos doutrinários, eu me apercebi que não somente a teologia dentro das igrejas evangélicas, como também dentro das nossas igrejas, tem deturpado e dado uma compreensão errônea sobre essa expressão. Porque o que acontece? A teologia sustenta a obra de salvação apenas com alguns textos que são interpretados de uma maneira que não se sustenta quando é colocado ou trazido ou lido outros textos que falam da mesma expressão. Então é por essa razão que eu trago esse estudo colocando uma sequência de textos que falam da mesma expressão, para que vocês, meus irmãos, analisem essa questão de uma maneira ampla e profunda, e não apenas como a teologia tem apresentado, ao decorrer de muitos anos. E infelizmente as pessoas têm aceitado essa teologia da maneira que é apresentada. Então eu, em nome do Senhor Jesus, faço um convite a todos que vão até o fim do estudo, ok? E examine cada coisa que eu irei apresentar aqui. Tudo bem? Pois bem, tema do estudo. Eu faço uma pergunta inicial. A graça nos salvou ou está diariamente buscando nos salvar plenamente dos nossos pecados? Vocês irão compreender o porquê eu faço essa pergunta. Ao decorrer do estudo, vocês compreenderão. Ok? Pois bem, a teologia sustenta a obra de salvação com base especificamente no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8 ao 10. Então, a teologia, ela sustenta a obra de salvação com base nesse livro, especificamente nesse capítulo e nessas passagens que vamos ler a seguir. Pois bem, a palavra de Deus diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Pois bem, a teologia atual se apossa dessa declaração profética e eles concluem dizendo: tá vendo aí?
O profeta do Senhor diz que a salvação é independente de qualquer tipo de obras, de qualquer tipo de obediência. Mas será que o irmão Paulo está dizendo realmente isso? Vamos ver isso ao decorrer do nosso estudo. Vamos lá. Comentário. Veremos que, quando o profeta declara que o homem é salvo pela graça, mediante a fé, e que a salvação é um dom de Deus, ele não está anulando a obediência humilde e prazerosa, ou colocando-a fora das condições ou exigências de Deus para a salvação do homem, mediante os méritos de Cristo Jesus. Essa interpretação que eles fazem é fruto do espírito de Satanás, e eu vou explicar ao decorrer do estudo, cujo fruto tem sido cultivado e colocado nas mesas das nossas igrejas, pela falsa teologia atual. Veremos que somos sim salvos pela graça, mediante a fé. No entanto, a palavra de Deus vai nos mostrar a verdadeira interpretação do que o Senhor está dizendo, por intermédio dos seus profetas, quando usaram essas expressões. Ok? Salvos pela graça, mediante a fé. E isso é um dom de Deus, não vem de nós. Sim, a salvação é um dom de Deus. E essa salvação, ela se encontra unicamente em Cristo Jesus. Mas vamos ver que existe sim condição para que Cristo opere essa salvação em nós. Vamos lá. Mais um texto que vamos ler. Esse texto se encontra no livro Nós, Adventistas, Cremos no Espírito de Profecia como um dom profético. E o livro é Testemunho Seleto 2, página 207. Ok? Diz assim, ó. Cumpre-nos saber o que precisamos fazer para ser salvos. Não devemos, irmãos e irmãs, flutuar com a corrente popular. Aqui é a irmã Ellen White falando, né, aconselhando-nos com essa declaração, ok? Cumpre-nos saber o que precisamos fazer para ser salvos. Não devemos flutuar com a corrente popular sobre essa questão. Vamos lá, mais um texto. Lucas 13, 22 ao 24 diz: E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Jesus, né, aqui. E disse-lhe um dos seus discípulos: Senhor, são poucos os que se salvam? Então um deles perguntaram a Jesus: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele respondeu: porfiai ou se esforçai, em algumas traduções, por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. O que Jesus colocou aqui como condição para que ele se tornasse nosso Salvador? Entrar, se esforçar para entrar pela porta estreita. O que é a porta estreita? O que a porta estreita exige dos seguidores de Cristo? Renúncia? Sacrifício? Obediência? Fé genuína? Sim. Então nós vemos que Jesus colocou condições. Mas vamos ver isso em detalhes ao decorrer do estudo. Mais um texto, Mensagens Escolhidas é o livro, e a palavra de Deus nos diz: a graça de Cristo e a lei de Deus são inseparáveis. Mas o que isso quer dizer? Vamos compreender isso de maneira detalhada para a honra e glória de Deus. Fé e Obras é o livro e diz: tendo sofrido toda a penalidade por um mundo culpado, Jesus tornou-se o mediador entre Deus e o homem,
para restaurar a pessoa arrependida ao favor de Deus, concedendo-lhe graça para obedecer à lei do Altíssimo. Então Jesus sofreu a penalidade da lei, morreu em nosso lugar para restaurar o homem arrependido e colocá-lo sobre o favor de Deus. E isso acontece quando ele concede-nos graça para obedecer à lei de Deus. Então você veja que realmente a graça, ela é dada, ela é concedida para habilitar ou para restaurar o homem ao favor de Deus. E isso acontece pela obediência à lei de Deus. Então a graça é dada para que o homem obedeça à lei de Deus conforme a justiça que habita em Cristo. Ou seja, com os motivos corretos. E não pela obediência que os fariseus e escribas queriam se salvar. A obediência deles não estava de acordo com a justiça que Cristo veio apresentar aos homens. Então é pela graça de Cristo que o homem é capacitado, habilitado, restaurado por uma obediência correta. Vamos ver isso. Uma obediência correta à lei de Deus. Então nós vemos que a graça não tem como ser separada da lei, porque a graça é um dom de Deus que habilita os homens a prestar uma obediência que restaura esse homem e o coloca no favor de Deus. Ok? Vamos lá, Romanos 1:5. Por Jesus nós recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as nações, pelo seu nome. Romanos 1:5. Por Jesus nós recebemos a graça para a obediência da fé. Então você veja que a graça é dada não para salvar o homem independente da obediência, mas para habilitá-lo a obedecer de uma maneira que agrada a Deus. Ok? Essa obediência não é pelos méritos dos homens, mas pela graça dada aos homens, que capacita esses homens a prestar uma obediência que coloca esses homens no favor de Deus. Então a graça é a própria atuação de Deus. Por exemplo, desde quando o homem se encontra no mundo de pecado e o Espírito de Deus está ali buscando, convencer esse homem, conquistar, esse pecador e atraí-lo para Cristo, isso já é a atuação da graça. Então, sem essa graça atuando sobre o ser humano não pode ser salvo. Ele vai estar sempre numa vida de condenação. Por quê? Porque estará sempre transgredindo a lei de Deus. Mas a graça é o quê? É a atuação de misericórdia de Deus, que através do seu Espírito, pelos méritos de Cristo, o homem é convencido, é conquistado, é atraído a parar de desobedecer a lei de Deus e praticar a lei de Deus para restaurá-lo, ao favor do Pai. Ok? Vamos continuar. Sua graça é dada para operar em nós o querer e o efetuar, mas nunca como substituto do nosso esforço, ou seja, da nossa obediência livre e voluntária.
nossa obediência humilde, prazerosa. Então a graça é dada não para anular o homem da obediência ou salvar o homem independente da obediência. Não, não existe isso. A graça é dada para habilitar, para restaurar a mente humana, dando compreensão da vontade do Senhor, da lei do Senhor em Cristo Jesus, e ensiná-lo a prestar uma obediência diferente da obediência dos fariseus e escribas, que era uma obediência egoísta, independente da atuação de Deus. Deus enviou a Jesus para eles, para ensiná-los, né, a obedecer de uma maneira que agradasse a Deus. E eles não receberam esse ensinamento, essa graça que Cristo veio comunicar a eles. Vocês entendem a diferença? Então, quando nós aceitamos a graça de Deus, né, que é o trabalhar dele em nosso coração, o operar dele em nossa mente, quando nós recebemos isso e nos submetemos por amor a ele, reconhecendo o sacrifício de Cristo, essa graça opera em nós a nossa salvação. Por quê? Porque nós se submetemos à lei do Senhor, somos restaurados e nós entramos ou, né, somos colocados diante do favor de Deus por meio da graça operada segundo a atuação do Espírito mediante Cristo Jesus. Ok? Vamos lá. Mais um texto. Obreiros evangélicos. Cada membro do corpo deve sentir que a salvação de sua própria alma depende do seu esforço individual. Por que esses textos não são apresentados nos púlpitos das nossas igrejas? Justamente porque a teologia não quer apresentar essas coisas. Eles querem apresentar a graça de Deus de uma maneira que facilite e iluda o coração humano, tirando a obediência da condição de salvação, quando na verdade a graça é dada para capacitar, para habilitar a mente humana a prestar uma obediência à lei de Deus da maneira que agrade a ele. Diferente da obediência egoísta que os fariseus praticavam na época de Jesus, né? Dizendo que por aquela obediência eles eram salvos. Jesus veio e disse: se a nossa obediência não exceder a dos escribas e fariseus, certamente não teremos a vida eterna. Ou seja, não receberemos a salvação eterna. A nossa obediência tem que exceder, está acima, Mateus 5:20. Ok? Mais um texto, nos lugares celestiais. Mas pela obediência perfeita à lei é o homem justificado. Oxi, como assim? Isso aqui é espírito de profecia. Por que a teologia adventista não apresenta esses textos nos púlpitos das nossas igrejas? É porque eles não querem ser questionados. Porque a doutrina que eles pregam sobre, né, salvação já foi estabelecida segundo o critério teológico deles. Então, se esses textos forem lidos em nossos púlpitos, muitos vão começar a questionar eles, e eles não querem isso. Eles querem viver nessa vida, nesse glamour, nessa glória da teologia falsa que eles estão a apresentar. Mas Deus tem nos dado essas coisas. Mas certamente muitos não
aceitarão, porque amarão mais a glória desses homens do que a própria glória que Deus tem nos dado através dos seus profetas. Ok? Digo profetas falando da irmã Ellen White. Unicamente por meio da fé em Cristo é possível essa obediência. Então o que aconteceu com o sacerdócio judaico quando Jesus chegou? Eles não aceitaram a graça que Deus enviou através do seu Filho. Porque a graça que Deus enviou através de Cristo Jesus foi enviada por meio do Filho dele para ensinar ao seu povo como é que eles deveriam obedecer à lei dele. E eles não aceitaram. Cristo apresentou e eles não aceitaram essa graça. Preferiram continuar na teologia deles do que se submeter à justiça, à obediência que Cristo veio apresentar a eles. Foi o que aconteceu, né? Então, essa justificação, essa obediência, ela é unicamente por meio da fé em Cristo Jesus. Mas o que é essa fé? Vamos lá, mais um livro. É a fé, e ela só, que em vez de dispensar-nos da obediência, nos torna participante da graça de Cristo, a qual nos habilita a prestar a obediência que agrada a Deus, que restaura o homem ao favor de Deus. Estão entendendo? Então a graça não é essa compreensão que muitos têm, né? Que é uma coisa que Deus dá ao homem e dispensa ele ou torna ele, né, independente da obediência, né? Anula ou tira ele da condição de obediência, não. A graça é algo que, através da fé em Cristo Jesus, Deus nos concede essa graça através da presença do Espírito para nos ensinar, para nos capacitar a prestar uma obediência que nos restaure ao favor de Deus e Ele nos aceite em Cristo Jesus. Ok? Vamos continuar. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. O que é estabelecer a lei pela fé? Vamos lá. A verdadeira fé assim se pergunta ao Senhor: que queres, Senhor, que eu faça? E quando o caminho é indicado pelo Mestre, a fé se acha pronta a fazer sua vontade, custe o que custar. Então, justificado pela fé, ou salvo pela fé, não é essa fé apresentada aí. Essa fé é apenas de crer em Jesus como Salvador, e assim é justificado. Não existe isso. Isso é incoerente. Só um iludido crê nessa teologia. A verdadeira fé que justifica é aquela fé que vai até Cristo e pergunta: Senhor, dai-me da tua graça, dai-me do teu Espírito e faça-me compreender qual é a tua vontade. Qual é o meu pecado? Mostra-me. E quando o Senhor mostra, a fé se acha pronta para fazer a vontade dele, custe o que custar. Essa é a fé que justifica. Essa é a fé que salva. Essa é a verdadeira graça que salva mediante a fé. Ok? Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei serão justificados, serão salvos em Cristo Jesus. Isso é apresentar a palavra de Deus como um todo.
E não apenas se apossar de uma passagem, deturpar essa passagem, né? E sair ensinando as pessoas que a obra de salvação é independente de qualquer tipo de obediência. Mentira, falsa teologia. Pela graça de Cristo podemos cumprir tudo quanto Deus exige. Por quê? Pela graça de Cristo podemos cumprir tudo aquilo que Deus exige. Porque a graça é um dom de Deus que capacita-nos. É a própria presença do Espírito dele trabalhando em nosso coração. Mas mesmo que esse Espírito trabalhe sobre um coração, essa pessoa pode rejeitar a atuação dessa graça. Porque a graça, ela exige obediência. Ela capacita o homem, dando compreensão das coisas que agrada a Deus, e também exige obediência, ou exige que se renuncie àquilo que desagrada a Deus. Então a graça é dada para capacitar, para trabalhar no coração humano, pois somos cegos, mas essa mesma graça, ela mostra condição de fé e obediência. Pela graça sois salvos mediante a fé. E a fé se manifesta como? Pela obediência. Continuemos. Pela graça de Deus que trouxe salvação. Porque a graça de Deus trouxe salvação a todos. Manifestou-se a todos os homens. Ensinando, olha, a graça manifestou-se ensinando, educando os homens a fazer o quê? Renunciar toda a impiedade e as concupiscências mundanas, para vivermos de maneira sóbria, justa e piamente neste mundo presente. Então a graça, ela é dada para salvar os homens. Só que essa salvação exige o quê? Renúncia. A graça é dada para ensinar os homens a renunciar aquilo que condenou Jesus na cruz, que é os nossos pecados, né? Porque esses pecados nos condenam. Então a graça é dada para nos convencer e nos conquistar a renunciar essas coisas por amor a Cristo, que morreu em nosso lugar. Mais um livro para conhecê-lo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo opera no coração e na mente como educadora. Olha como Deus nos mostra o significado da expressão graça. Perceba que o significado, ele é amplo, ele é profundo, e isso não é apresentado na teologia. Por quê? Porque eles gostam de ensinar uma doutrina que tire a condição do homem de obediência, que tire a condição de salvação, que tire a obediência do homem da condição de salvação. É essa teologia que eles gostam de apresentar. Por quê? Porque a grande maioria gosta de ouvir essas, vãs sutilezas, essas filosofias teológicas. Mas existe um povo sincero que ama a verdade e que gosta de ver a verdade como ela é. Ok? Mais um texto. Quando as pessoas se convertem, ou seja, aceitam o chamado da graça de Cristo, pelo Espírito atuando no coração dele, e decide segui-lo pela fé, sua salvação ainda não está consumada. Como assim, Gênesis? Por que os teólogos não apresentam essas verdades? Porque as pessoas não vão querer ouvir isso.
sua salvação ainda não está consumada. A salvação é sob condição de obediência progressiva. Entrar pela porta estreita, como Jesus falou lá em Lucas 13, 22 ao 24. Tem então uma corrida a fazer pelo caminho estreito. Acha-se-lhes em frente a difícil luta de combater o bom combate da fé. O bom combate da fé. Qual é o bom combate? Morte do eu, renúncia, obediência progressiva a toda luz da verdade. A batalha estende-se por toda a existência, obra de santificação, e precisa ser levada avante com decidida energia, proporcional ao valor do objeto que perseguis, o qual é a vida eterna, salvação eterna em Cristo Jesus, por meio dele e para ele. Amém. Nossa alta vocação é o livro, mais um livro aqui abaixo, Fé e Obras. Cristo se oferece para salvar perfeitamente aos que se achegam a ele. Então ele se oferece para ser o nosso Salvador. Mas qual é a condição que ele exige? É somente dizer: somos salvos pela graça mediante a fé? É isso? Vamos lá, vamos ver o que é que ele exige. Lucas 9:23, Jesus diz: se alguém me seguir, se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Ou seja, se alguém quer-me como seu Salvador, renuncie a si mesmo. Ou seja, me obedeça. Morra para o eu. Tome sua cruz e siga-me. Seguir a Cristo é estar salvo. Por que seguir a Cristo é estar salvo? Porque seguir a Cristo é viver uma vida de obediência progressiva, de renúncia para as coisas que a palavra dele condena, de prática das coisas que a palavra exige como nosso dever. Isso é seguir a Cristo. Então, quem segue verdadeiramente a Cristo está salvo. Salvo da condenação dos pecados. Por quê? Porque essas pessoas estão morrendo dia após dia. Estão obedecendo a Cristo dia após dia. Tudo que nos cumpre fazer é seguir o líder Jesus Cristo, que nos dirá exatamente o que devemos fazer. Então, se seguirmos a Cristo e confiarmos nele, depositarmos nossa fé nele, ele dirá tudo aquilo que nós devemos fazer para ser salvos por ele, para sermos salvos por ele. Ele vai dizer tudo, ó. Isso aqui te condena, meu filho. Renuncie. E se nós se submetermos a esse comando, ele estará nos salvando. E nós estaremos salvos nele, diante do Pai. Ok? Fazei exatamente o que ele disse que fizesses, e estais seguros de que Deus fará tudo quanto disse que havia de fazer. O quê? Salvar-nos em Cristo Jesus. Então é uma cooperação. Deus está disposto a nos salvar plenamente por meio da graça em Cristo Jesus. Por meio da graça e da fé em Cristo Jesus. Mas ele exige o quê?
que devemos fazer exatamente o que ele disse que fizéssemos. E assim ele está disposto a fazer o que ele disse que havia de fazer, por meio de Cristo Jesus. Vieste acaso a ele renunciando a todos os vossos interesses mesquinhos? Toda a vossa incredulidade, toda a vossa justiça própria? Vinde tal como estás, fracos, desamparados, pecaminosos, mas prontos a morrer. Essa é a condição. Cristo olha para o íntimo da alma e nos diz exatamente aqui, dirá exatamente o que devemos fazer. Diz exatamente o que somos e o que precisamos nos tornar a fim de sermos salvos. Como assim? Não é por essa graça, mediante a fé? Sim, mas não essa graça e fé da teologia, mas essa graça que apresenta uma condição de obediência voluntária, prazerosa, por amor a Cristo Jesus. Por essa graça que é dada para capacitar, para educar o homem a renunciar aquilo que condenou Jesus na cruz e nos condena ao inferno. Ok? Cristo olha para o íntimo da alma e nos diz exatamente o que somos e o que precisamos nos tornar a fim de sermos salvos por Ele, por meio dele e para Ele. Amém. Mais um texto. Este dia com Deus. Jesus morreu, pagou a penalidade da cruz, não para salvar o homem em seus pecados, mas de seus pecados. Então ele morreu não para salvar-nos nos nossos pecados, mas dos nossos pecados, ou seja, tirando isso de nós. Mas como é que ele tira? Vamos lá. Precisamos abandonar o erro de nossos caminhos, tomar nossa cruz e seguir a Cristo, negando o próprio eu e obedecendo a Deus a todo custo. Isso é seguir a Cristo. E quem segue a Cristo assim, está salvo. Está salvo. Ok? Mas esta é a regra de conduta para todos quantos quiserem tornar-se seus discípulos. Coisa alguma menos que obediência pode ser aceita. A entrega do próprio eu é a essência dos ensinos de Cristo. É por vezes apresentada em linguagem que se afigura autoritária, porque não há outro modo de salvar os homens senão cortar fora as coisas que, mantidas, aviltarão todo ser. Então Cristo salva o homem dos seus pecados, ou seja, pedindo esses pecados, né, pela fé nele e pela obediência à palavra de Deus. Quando o homem obedece à palavra de Deus, aquela palavra que aponta o pecado, ele está recebendo a graça salvadora de Cristo. Por quê? Porque ele está tendo fé na palavra de Deus e está se submetendo a essa palavra. É assim que a graça salva. É assim que a graça salva o pecador em Cristo Jesus, mediante a fé nos seus méritos. Deus desejou provar a lealdade do seu servo, falando de Abraão, perante o céu todo, para demonstrar que nada menos que perfeita obediência pode ser aceito, para patentear de maneira mais clara perante eles o plano da salvação. Então o plano de salvação é dado sob condição de obediência, mas essa obediência tem que ser pela atuação da graça,
mediante a fé em Cristo. E essa fé, ela se apresenta em obediência. Essa obediência restaura o homem ao favor do Pai. Essa obediência restaura o homem, tirando-o do caminho da condenação, que é a prática do pecado, a transgressão da lei de Deus. Ok? Este ato de fé da parte de Abraão é registrado para nosso benefício. Então veja, quando os profetas falam da fé que justifica, da fé que salva, não é uma fé meramente de acreditar, mas é uma fé que se manifesta em obediência. É essa fé que os profetas falam que justifica. A fé de Abraão. Veja que aqui no texto acima, Patriarcas e Profetas, o profeta diz que nada menos que obediência, né, pode ser aceito. E essa obediência, ela está ligada à fé. Porque a fé que salva, ela não anula a lei. Pelo contrário, ela manifesta a lei de Deus e a obediência a essa lei. É isso que a teologia hoje não apresenta. Ainda que apresente a lei de Deus, a teologia adventista, ainda que apresente a obediência, não apresenta da maneira correta. Eles colocam a obediência independente da condição de salvação. E não é assim. Por uma falsa interpretação de alguns textos, eles fizeram essa conclusão e estabeleceram isso dentro das nossas igrejas. E isso está errado. Ok? A salvação é dada sob condição de fé e obediência. Ou obediência da fé, como está lá em Romanos 1:5. Não obstante nosso demérito, devemos ter sempre em mente que há um que pode tirar o pecado e salvar o pecador. Então Cristo salva o pecador tirando dele o pecado. E como é que ele tira? Pela fé e obediência dos homens. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, correto? Romanos 10:17. Mas se eu ouvir a palavra de Deus e ficar apenas tendo fé e não praticar essa palavra, essa fé vai me salvar? Claro que não. Claro que não. Você entende que não tem como separar? Ou tornar a obediência independente da fé? Isso é uma loucura teológica que a grande maioria gosta de ouvir, né? Cada um de nós tem uma obra a fazer em nossa própria salvação, a saber, cooperar com o plano de Deus. Então a salvação é dada sob condição de cooperação para com Deus. Mas o que é essa cooperação? Vamos ver a seguir. Deus não faz coisa alguma independente da atuação daquele para o qual será efetuada a obra de salvação. Então Deus exige cooperação. Mas o que é essa cooperação? Vamos ver. Se coopero com aquele que deseja salvar a minha alma, devo vigiar-me cuidadosamente, afastar, ou seja, deixar, abandonar de minha vida tudo o que é mal, vencer todo defeito, tornar-me nova criatura em Cristo. Isso é estar salvo em Cristo. É andar no caminho estreito com plena fé e obediência progressiva a Ele. Ok? Pela graça que lhe é comunicada por Cristo, pode ele ser habilitado a vencer o pecado e ser salvo da condenação. Entende? Então a graça é algo comunicada ou operada na mente humana. E essa graça habilita o homem a distinguir, né, entre o pecado, o que é santo,
e habilita o homem a prestar uma obediência que restaure ele ao favor de Deus. E essa graça, ela só pode ser dada através de Cristo, porque Cristo morreu em nosso favor. É por isso que diz que pela graça sois salvos. E isso é um dom de Deus. Esse dom é dado através de Cristo. Cristo, através do Espírito Santo, nos comunica essa graça para nos habilitar e nos capacitar a prestar uma obediência que agrade ao Pai, que restaure nosso ser e consagre nosso ser de maneira que sejamos colocados no favor de Deus. Entende? Cristo tornou possível que todo filho de Adão pudesse, por uma vida de obediência voluntária, capacitação da fé, vencer o pecado e ressurgir também da sepultura, como ele ressurgiu, para receber sua herança de imortalidade adquirida pelo seu sangue. Entende? Nos lugares celestiais é o livro. Cristo olha para o íntimo da alma e nos diz exatamente o que somos e o que precisamos nos tornar a fim de sermos salvos. Temos que vencer os nossos pecados. Cristo nos salva tirando os nossos pecados. E para Ele tirar os nossos pecados tem que haver cooperação. E cooperação é o quê? É obediência, é submissão, é renúncia do eu. Confessar, quando a palavra de Deus nos mostra um pecado que nos condena diante do Pai, nós temos que confessar em nome de Jesus esse pecado. Quando nós confessamos em nome de Jesus, nós estamos mostrando a nossa fé nele. Quando nós deixamos ou abandonamos ou renunciamos esse pecado, nós estamos cooperando. Nós estamos manifestando a nossa fé. Nós estamos provando que a nossa fé não é meramente teoria, mas uma vida prática, por amor, para a honra e glória de Deus. Ok? O pecador não pode depender de suas próprias obras como meio de justificação ou salvação. Aí alguns podem falar, tá vendo aí? Não é pelas obras. Mas vamos ver o que ela diz na continuação. Qual é o tipo de obras que ela está falando aqui? Vamos ler. Ele precisa chegar ao ponto de renunciar a todo o seu pecado e praticar uma medida de luz após a outra, ao ela iluminar o seu caminho. Então você veja que quando a irmã Ellen White diz que o homem não pode depender de suas próprias obras, ela está falando de algum tipo de obra diferente dessa submissão que ela fala logo a seguir. Seria, por exemplo, uma pessoa que pratica algumas coisas e para, e acha que isso é uma vida religiosa. É o que acontece com muitos. Largam alguma coisa, não rouba, não mata, guarda o sábado, não adultera e acha que isso, né, já é uma vida de salvação em Cristo Jesus. Eles não entendem que o homem não pode depender dessas obras. Depender das obras é não ter uma vida de obediência contínua, ou seja, uma vida de renúncia. É por isso que ela fala no parágrafo a seguir. Veja, o pecador não pode depender de suas próprias obras como meio de justificação. Ele precisa chegar ao ponto de renunciar a todo o seu pecado e praticar uma medida de luz após a outra,
ao ela iluminar o seu caminho. Então, os fariseus, vamos pegar os fariseus. Os fariseus dependiam de suas próprias obras. Por quê? Porque quando Cristo veio e mostrou os seus pecados, as suas falsas interpretações da palavra de Deus, eles não se submeteram. É isso que constitui obras, depender das próprias obras. Mas você veja que as obras ou a obediência que mantém a pessoa salva em Cristo é aquela que chega ao ponto de renunciar a todo o pecado que lhe é apresentado e a prática da luz que é comunicada dia após dia. Entende? Confessai os vossos pecados a Cristo e com verdadeiro arrependimento cooperai com Ele, abandonando esses pecados. Crede que estão perdoados, crede que estão salvos. Devemos crer que estamos salvos, mas quando nós estamos cooperando com Ele, como? Renunciando todo o pecado, todo o erro, todo o defeito, todo o hábito que Ele nos apresenta através da Bíblia e do Espírito de profecia. E praticando uma medida de luz, uma após a outra. Ou seja, obediência contínua. Essa é a condição que Deus coloca sobre nós para a salvação em Cristo Jesus. Condição de fé contínua e de obediência contínua. Fé em tudo aquilo que Ele nos apresenta em sua palavra e obediência contínua também sobre tudo aquilo que Ele nos apresenta em sua palavra. Essa é a junção, fé e obediência, ou obediência da fé. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Então, mesmo que nós pratique boas obras, essas obras não provêm de nós. Como é que nós podemos praticar as obras que são obras da parte de Deus, que restaura o nosso ser, e nós se gloriar disso? Não tem como. Isso seria uma loucura humana. Eu me gloriar de algo que eu pratiquei, que isso não vem de mim mesmo, mas vem de fora de mim, que vem da parte de Deus. Então, o que me salva, o que me restaura, são as obras de Deus em Cristo Jesus, que é o quê? A sua lei, a sua vontade, que é o seu caráter santificador, seu caráter que substitui o meu caráter. Comentário. Quando o irmão Paulo diz não por obras, ele está divertindo e se dirigindo a pessoas que estavam colocando as obras acima de Cristo, pelo tipo de ensinamento que estava a propagar. Mas vemos que as obras de obediência da fé em Cristo, praticadas humildemente em Cristo Jesus, faz parte da condição de salvação concedida nele, por meio dele e para ele. Amém. Não pode o homem salvar-se sem a obediência, mas suas obras não devem provir de si mesmo. Cristo deve operar nele o querer e o efetuar segundo sua boa vontade. Então a nossa parte para receber a salvação em Cristo e manter-se salvo em Cristo é apenas confiar nele, colocar todos os méritos sobre ele e nos submeter progressivamente, clamando a ele: Senhor, que queres que eu faça?
E quando ele nos mostrar o caminho, a verdade e a vontade de Deus, seja em qualquer coisa, no comer, no beber e no vestir, ou qualquer outra coisa, nós temos que mostrar nossa fé fazendo a vontade dele, custe o que custar. Então a salvação é dada sob essa condição, ok? Sua graça é dada para operar em nós o querer e o efetuar, mas nunca substituir o nosso esforço, a nossa obediência. É isso. A obra de ganhar a salvação é de coparticipação e cooperação. Como assim, Gênesis? É o que está escrito. Deve haver cooperação entre Deus e o pecador arrependido. Isto é necessário para a formação de corretos princípios de caráter. Deve o homem fazer veemente esforços para vencer o que o impede de alcançar a perfeição em Cristo Jesus. Mas para alcançar êxito, ele depende inteiramente de Deus. Por si mesmo, os esforços humanos não são suficientes. Sem a ajuda do poder divino, ele de nada vale. Deus age e o homem também. A resistência e a tentação deve partir do homem, que por sua vez deve obter de Deus o poder. Se vocês quiserem compreender o que é esse poder, eu tenho um vídeo no meu canal, cujo título é Poder para Obedecer. Vão lá e vocês entenderão o que é esse poder de maneira detalhada. Tudo bem? Muitas preciosas almas que almejam fervorosamente ser cristãs andam, não obstante, tropeçando nas trevas. E à espera de que os seus sentimentos sejam estimulados convincentemente. Esperam que lhes ocorra uma mudança especial nos sentimentos. Eles esperam, né? Que um poder miraculoso mude isso. Tire seus desejos pecaminosos. Estão esperando em vão. Esperam que alguma força irresistível, sobre que não tenha domínio, o subjugue. Esquecem a circunstância de que o crente em Cristo, que está seguindo a Cristo, deve realizar a própria salvação com temor e tremor, ou seja, fé nos métodos de Cristo e obediência progressiva. A parte do homem em desenvolver sua salvação, como diz o texto, não é uma parte que ele desenvolva independente de Deus, como queriam os fariseus fazer quando Jesus enviou a graça por meio de Cristo Jesus a eles. Toda a sua confiança está no poder e na graça do Divino Mestre. O esforço humano nada realiza sem o poder divino. E sem a cooperação humana, o esforço divino é, em relação a muitos, de nenhum proveito. Entendeu? Para tornar a graça de Deus nossa própria, precisamos desempenhar a nossa parte. Sua graça é dada para operar em nós o querer e o efetuar, mas nunca como substituto de nosso esforço, ou seja, da nossa obediência, renúncia do que é errado e da prática do que é certo. Na última visão a mim dada, foi-me mostrado o alarmante fato de que apenas pequena porção dos que agora professam a verdade serão santificados e salvos por ela. Então veja que a santificação está intimamente ligada com a obra de salvação. Não há separação, como a teologia quer fazer. Na verdade, a salvação ela é dada sob condição de santificação, que é o quê? O caminho estreito, o caminho de obediência progressiva. Para muitos a santificação é apenas justiça própria, é o que muitos falam. Quando vê irmãos, buscando e dizendo que a salvação é dada sob condição de obediência progressiva, eles dizem, esse povo aí prega a justiça própria.
E, no entanto, essas pessoas afirmam ousadamente que Jesus é o seu Salvador e Santificador. Que ilusão! Né? A profeta diz, que ilusão! Age como alguém a quem o Senhor tem corrigido no sentido de purificar e salvar. Nós temos que agir, né, como alguém que o Senhor tem corrigido no sentido de purificar e salvar. Então a purificação do pecado também está ligada à salvação. A salvação está ligada ou condicionada à obra de purificação. Porque se Cristo nos salva dos pecados, e a purificação é purificação dos pecados, está ligado. Entende? Mas como é que o homem é purificado? Qual é a condição? Vamos aqui, ó. Seu coração precisa ser purificado, limpo, santificado, mediante obediência à verdade. O coração precisa de ser purificado. Do contrário, Cristo não pode ser aí entronizado. Então, quando o coração é purificado pela obediência à verdade, aquele lugar é purificado, aquele pecado é expulso, aquele pecado é tirado e Cristo é entronizado. Ou seja, a verdade é colocada no lugar do pecado. E essa verdade restaura, salva o homem em Cristo Jesus diante do Pai. A vida deve ser posta em conformidade com a vontade de Deus. A irmã Ellie diz, expus-lhes que, pelo que me foi mostrado, somente um pequeno número daqueles que agora professam crer na verdade serão finalmente salvos. Não porque não possam ser salvos, mas porque não querem ser salvos pelo modo apontado por Deus. Que modo é esse? Sacrifício diário, morte do eu, caminhar no caminho estreito, santificação, purificação pela obediência à verdade. O olhar não deve demorar-se sobre a deformidade, sobre a maldição, mas sobre as riquezas da graça de Cristo, que tem sido provida tão abundantemente para que vivamos neste mundo e cumpramos nossa parte na grande trama da humanidade, sem contudo sermos do mundo. Então a graça de Deus é dada, ela é provida para o quê? Para que cumpramos, para que sejamos habilitados a fazer a vontade de Deus. A graça divina foi abundantemente provida para cada pecador, de modo que cada um se possa empenhar no conflito e sair vitorioso. Então a graça não é dada, meu irmão, para anular a sua obediência, mas para te capacitar, te habilitar, te dar a oportunidade de praticar a lei, a vontade de Deus e ser restaurado em Cristo Jesus no favor do Pai. Força e graça foram providas por meio de Cristo, sendo trazidas constantemente do Santíssimo pelos anjos ministradores a toda a alma crente. Isso está no livro Caminho a Cristo. Mas, Gênesis, é os anjos que trazem a graça, a força que nos fortalece? Sim, são os anjos, é o que está aqui. Eu não vou entrar muito nessa questão, mas no meu canal existe estudos falando sobre o ministério dos anjos. O que é que eles estão levando ao Santíssimo da parte do homem e o que é que eles estão trazendo da parte do Pai e do Filho para os homens. Ok? Mas sim, são os anjos que trazem e ministram essa graça no espírito humano.
para capacitar, para habilitar o homem a prestar uma obediência, para restaurar o homem ao favor de Deus. Isso aqui é uma verdade impopular, mas os textos que eu estou usando aqui nesse estudo não é texto de outra fé, da Assembleia, da Batista, da Universal, não, é da nossa fé. Esses textos aqui é da nossa fé. Ó, a graça divina foi abundantemente provida para cada pecador. Como ela é provida? Força e graça foram providas por meio de Cristo, sendo trazidas da onde? Do Santíssimo, pelos anjos ministradores a toda alma crente, humilde, que está buscando andar pelo caminho estreito. Tu, pois, filho do homem, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Fortificar, fortalecer o que? A mente, com essa graça que nos habilita e nos capacita a sermos salvos em Cristo, por meio dele e para ele. Amém. Os anjos ministradores recebem instruções do trono de Deus para cooperarem com os instrumentos humanos. Recebem a graça de Cristo para dá-la, ou seja, ministrá-la aos seres humanos. A aprovação de Deus dará esperança, e anjos ministradores cooperarão conosco, trazendo luz e graça, e coragem e alegria. Olha que obra maravilhosa dos anjos. Então a graça que Jesus está enviando para nos capacitar, para nos habilitar a fazer a vontade de Deus, para recebermos toda a salvação que se encontra em Cristo Jesus, é trazida pelo ministério dos anjos, é ministrada em nossas mentes, em nossos corações, pelo ministério dos anjos. A missão dos anjos é comunicar ao povo de Deus aquela graça celestial que somente pode fazer de sua palavra uma lâmpada para os nossos pés e uma luz para o nosso caminho. Então, quando os anjos comunicam essa graça em nossa mente, a palavra de Deus se torna uma lâmpada e uma luz para os nossos caminhos. Vocês lembram que a salvação que Cristo deseja nos comunicar, nos dar, Ele exige que entremos pelo caminho estreito? Então é o que está falando aqui. Para andar no caminho estreito, eu preciso ter uma compreensão correta da palavra de Deus. E somente pela comunicação da graça celestial, através do ministério dos anjos, é que a palavra de Deus se torna uma luz para os meus, uma lâmpada para os meus pés e uma luz para os meus caminhos, para que eu possa andar por esse caminho estreito, que muitos procurarão e não encontrarão. Frequentemente tem o Senhor, em sua providência, tornado manifesto que nada menos que a verdade revelada, a palavra de Deus, pode resgatar o homem do pecado ou guardá-lo da transgressão. Aquela palavra que revela a culpa do pecado tem o coração humano o poder de endireitar o homem e assim o conservar, ou seja, salvo, justo. O Senhor diz que a palavra deve ser estudada e obedecida, deve ser levada para a vida prática. Esta palavra é tão inflexível como o caráter de Deus. É a mesma ontem, hoje e eternamente. Testemunho para ministro é o livro. Testemunho 2 diz:
Deus deu sua palavra a fim de que todos a examinem, para que aprendam o caminho da vida, o caminho estreito. De Lucas 13, 22 ao 24. Ninguém precisa errar, caso se submeta às condições de salvação estabelecidas na palavra de Deus. Caso se submeta, obedeça às condições de salvação estabelecidas na palavra de Deus. Por isso, rejeitando toda imundícia, renunciando e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, comunicada, apresentada pelo Espírito Santo, a qual pode salvar as vossas almas. Como? Sede cumpridores da palavra e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmos. Tudo que é necessário para a nossa salvação é dado na palavra de Deus. E somente pela comunicação da graça que essa palavra se torna o quê? Lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Quando o Senhor recompensar cada um segundo suas obras, essas pessoas entenderão que Deus é a verdade e que a sua mensagem teria sido a sua vida e salvação, tivesse elas aceitado as evidências apresentadas e praticado as condições estabelecidas. Então verão que poderiam ter sido salvas, caso não tivessem rejeitado o único meio de salvação. A rebelião na igreja é causada pelos membros que se opõem a Deus e às suas condições de salvação, que é o que? Fé e obediência progressiva. A toda luz da Bíblia e do Espírito de profecia. Sempre o Senhor confere ao instrumento humano a sua obra. Eis aí a cooperação humana e divina. Eis o homem trabalhando em obediência à luz concedida. Essa é a cooperação. A luz, preciosa luz, brilha sobre o povo de Deus, mas não o salvará em seus pecados, seus hábitos, seus costumes, a menos que consintam em ser salvo por ela, ser por ela salvos, vivendo, ou seja, praticando plenamente a sua altura, exigências e transmitindo-a a outros que se acham em trevas. Essa é a condição. Portanto, acheguemo-nos confiantemente ao trono da graça, para que possamos obter misericórdia e achar graça e auxílio em tempo de necessidade. Então a graça é dada em todo o tempo de nossa necessidade. Para quê? Para nos capacitar, para nos habilitar, para abrir os nossos olhos cegos e nos fazer compreender a palavra salvadora de Deus. E quando nós nos submetemos às condições da palavra de Deus, Deus nos concede sua bênção, seu favor imerecido em Cristo Jesus, que é a vida eterna. Ao mesmo tempo, devemos sentir inteira dependência de Deus e confiança nele, pois sabemos que nada podemos fazer sem o auxílio de sua graça e poder. Mas como é que esse auxílio nos é vindo? Vamos lá. Foram-me mostrados anjos de Deus, todos prontos a comunicar graça e poder aos que sentem sua necessidade de força divina. Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. 1 Timóteo 2:1.
Sem a graça de Cristo, achamos-nos em estado desesperador. Sem a graça de Cristo, acha-se o pecador em estado desesperador. Coisa alguma pode ser feita em seu favor, mas pela graça divina é comunicado ao homem poder sobrenatural, que opera em seu espírito, mente, coração e caráter. É pela comunicação da graça, através do ministério dos anjos, como vimos aqui, graça de Cristo, que se discerne o pecado em sua natureza odiosa, sendo afinal expulso do templo da alma. Então a graça nos salva assim. Cristo comunica a graça, nos faz discernir o pecado que nos condena, e quando nós confessamos em nome dele e abandonamos, que é o que? Obediência a ele, ele nos salva. É assim que a graça nos salva. É um processo. A graça nos salva sob um processo da atuação de Cristo em nós. Mas cabe a cada um se submeter, obedecer às condições estabelecidas por Cristo. Outro sim, vê Satanás e os servos do Senhor opressos por causa das trevas espirituais que envolvem o povo. Ouve suas orações, Satanás, ele ouve as orações fervorosas, rogando graça e poder divino, para quebrar a fascinação da indiferença, descuido e apatia. Então Satanás vê o povo de Deus clamando a ele por graça e poder divino. E o que acontece? Anjos estão constantemente subindo e descendo por essa escada de fulgurante brilho, escada de Jacó, levando ao Pai no alto as orações fervorosas, dos necessitados e angustiados, e trazendo para eles o quê? O auxílio e graça aos filhos dos homens. Então os anjos levam as orações em súplica de graça e poder, ele leva ao Santíssimo e traz o quê? A graça e o poder de Cristo, para comunicar sobre a mente e o coração deles. A abundante graça foi provida para que o crente possa manter-se livre do pecado que o condena. Como? Pois todo o céu, toda a hoste angelical, com seus recursos ilimitados da parte de Deus, foi posto à nossa disposição. Devemos servir-nos da fonte da salvação. Glória a Deus. Sua graça é suficiente para operar nos que são seus e com eles, no cumprimento de toda a promessa, ao passo que aquele ao qual é provida essa graça deve obedecer a todo preceito. É necessária a obediência à lei, não só para nossa salvação, mas para a felicidade nossa e de todos aqueles a quem nos relacionamos. A obra da nossa própria salvação também depende de nossa cooperação com instrumentos divinos, anjos. Um instrumento criado, falando de anjos, é empregado no organizado plano do céu de salvação, para a renovação de nossa natureza, operando nos filhos da desobediência a obediência a Deus. Como? Pela comunicação da graça. A graça é comunicada para habilitar o homem à obediência a Deus, e os anjos são incumbidos
para essa maravilhosa obra. Eu sei que tem muitos irmãos que têm 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos de adventismo que nunca ouviu isso. Mas está aqui, ó. Está nos livros da nossa fé. Eu não inventei, eu não sonhei essas coisas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não a obedecestes. Atos 7:53. Bíblia. São os anjos. A lei é comunicada ao homem, é dada compreensão ao homem através da ordenação dos anjos, através da ministração dos anjos. Comentário. Percebemos que quando falamos da graça de Cristo, estamos falando de um significado amplo e profundo da expressão, ou termo espiritual. Vemos que a graça é tanto o sacrifício que ele fez por nós na cruz, pagando a penalidade da transgressão da lei, e assim comprando a eterna salvação de todos os homens. No entanto, essa graça é dada sob condição de fé e obediência prazerosa, humilde e voluntária, cuja obediência é praticada com senso de gratidão e não por medo ou ambição egoísta. E tendo ele sido aperfeiçoado, veio a ser o autor da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Condição. Os judeus ainda acusavam Jesus de menosprezar a lei dada no Sinai, mas ele fez a salvação deles depender da obediência aos mandamentos de Deus. Está aqui, ó, livro Exaltai-o. Ele fez depender a salvação do homem sob condição de obediência. Só que essa obediência é pela fé nos méritos dele, reconhecendo o sacrifício dele. Os fariseus não reconheceram, não o aceitaram. Há uma diferença da obediência dos fariseus para ser salvo, da obediência de uma pessoa que obedece por gratidão, por amor. Essa obediência, sim, está dentro da condição pela qual Deus promete salvação em Cristo por meio dele e para ele. Não penseis que eu vim destruir a lei e os profetas. Eu não vim para destruir, mas para cumprir. Porque, na verdade, eu vos digo, até que passe o céu e a terra, até que passem o céu e a terra, um iota, ou um jota, ou um traço da letra, não passará da lei, até que tudo seja cumprido. Portanto, qualquer que quebrar um destes mínimos mandamentos, e assim ensinar os homens, será chamado menor no reino do céu. Aquele, porém, que os praticar e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo que se a vossa obediência, justiça é obediência, não exceder a do escribas e fariseus, de modo algum entrarei no reino do céu. Se a nossa obediência, o que ele quer dizer? Se a nossa obediência não estiver acima da obediência dos fariseus e escribas, que dependiam da justiça própria deles, certamente nós não seremos salvos em Cristo Jesus. Em outras palavras, seria isso. E eis que vindo alguém, disse-lhe: bom mestre, que coisa boa devo eu fazer para ter a vida eterna? Ou seja, ser salvo em ti. E ele disse: porque tu me chamas bom? Não há nenhum bom senão um que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida eterna, ou ser salvo em mim, obedeça os mandamentos. Está aqui. Por que Cristo não falou? É pela graça e pela fé. Por quê?
Porque ele sabia que a obediência aqui falada por ele é uma obediência que provém da graça, da fé nele. Se aquele homem ouvisse a palavra de Cristo e obedecesse, ele estava aceitando a graça. Porque a graça era as palavras de Cristo dada a ele. Leiam Lucas 4:22 e verão que ele pregava as palavras de graça. Então a palavra graça, ela é ampla. Ela tem um significado amplo e profundo. E se as pessoas não entenderem esse significado, vão ser enganados por essa falsa teologia. Porque a lei porque a lei é imutável, porque o homem só se pode salvar mediante a obediência aos seus preceitos, que Jesus foi erguido na cruz, desejado de todas as nações. É um livro que muitos lê, mas a teologia não prega essa pequena parte, esse parágrafo nos púlpitos. Por que não pregam? Porque são covardes. Porque gostam de pregar as coisas, somente partes que agradam aos homens. A missão de Cristo na terra não era destruir a lei, mas, por sua graça habilitadora, conduzir novamente o homem à obediência a seus preceitos. É assim que ele salva o homem da desobediência, da condenação, da desobediência, tornando ele obediente ao Pai. É para isso que a graça é dada. É assim que a graça salva, sob essa condição. Graças a Deus, Ele nos assiste em todo o passo do caminho estreito até o fim, se estamos dispostos a ser salvos da maneira, do modo designado por Cristo, mediante a obediência aos seus requisitos. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus. Perceba, a irmã Ellen usa essa frase, mas ela não tira a condição de obediência da obra de salvação. Está aqui, ó. O primeiro parágrafo, ela fala que a condição para que Cristo se torne um salvador pessoal é mediante obediência aos seus preceitos. E ela conclui, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então ela entendia que essa frase do irmão Paulo não anulava como alguns querem fazer. Ah, tá vendo aí? Não é pelas obras. Que obras? Obras próprias. Não as obras de uma obediência progressiva, que chega ao ponto de renunciar tudo aquilo que desagrada a Deus, que chega ao ponto de praticar uma luz após a outra, obediência progressiva. Então, quando o irmão Paulo fala não por obras para que não se glorie, não é como muitos imaginam e interpretam. A verdadeira fé consiste em fazer exatamente o que Deus ordenou e não produzir o que ele não indicou. Está aqui. Quer ser justificado, salvo pela fé? Então faça exatamente o que Deus te ordena em Cristo Jesus. A verdadeira fé assim se pergunta ao Senhor: que queres que eu faça? E quando o caminho é indicado, o caminho estreito, Lucas 13, 22 ao 24, a fé se acha pronta a fazer sua vontade, custe o que custar. Custe o que custar é caminho estreito, é morte do eu, é sacrifício. A fé em Cristo sempre conduz à obediência voluntária e prazerosa. Essa obediência atua na vontade divina, introduzindo em nossa vida a justiça
e a perfeição manifestadas na vida de Cristo. É isso que nos salva. Não é meramente uma obediência egoísta, como a obediência dos fariseus e escribas. É uma obediência prazerosa, voluntária. Essa obediência introduz em nós, em nossa vida, a justiça de Cristo, a perfeição de Cristo. É essa justiça e essa perfeição que nos salva, que nos justifica diante do Pai, que nos torna justos diante do Pai. Entende? A graça para amanhã não nos será dada hoje. A necessidade dos homens é a oportunidade de Deus. A graça de Deus nunca é dada para ser esbanjada, mal aplicada ou pervertida, ou para ficar enferrujando pela falta de uso. Olha como é que a irmã Ellen fala da graça de Deus. Diz que a graça é dada todos os dias, que essa graça é dada não para ser esbanjada, mal aplicada, ou seja, para se colocar acima de outros, como os fariseus faziam, mas e não para ficar enferrujando, ou seja, tem que ser colocada em prática. E o que é colocar a graça em prática? É praticar aquilo que ela nos concede em Cristo Jesus, que é a vontade de Deus, que é a lei de Deus. Ok? A todos os homens este concerto oferecia perdão e a graça auxiliadora de Deus para a futura obediência mediante a fé em Cristo. Sois salvos pela graça mediante a fé. Está incluso obediência. Prometia-lhes também vida eterna, sob condição de fidelidade, obediência para com a lei de Deus. Assim receberam os patriarcas a esperança da salvação. Assim como condição, patriarcas e profetas. A compra que Cristo nos recomenda é simplesmente cumprir as condições que ele nos propõe. É isso, somente isso. Você quer que ele seja seu salvador? Então cumpra as condições que ele te propõe. Seja no comer, no beber, no vestir, no falar, em tudo. A verdadeira graça, olha só agora, a verdadeira graça, existe uma falsa, que a teologia apresenta, que é a de estimável valor e que resistirá à experiência da provação e da adversidade, só se obtém pela fé no perdão de Deus em Cristo Jesus e pela humilde obediência apoiada pela oração. Então, essa graça só se obtém pela fé, claro, no perdão de Deus em Cristo Jesus e pela humilde obediência apoiada pela oração. Testemunho seleto 1. É somente desta maneira que podemos revelar ao mundo o caráter de Deus em Cristo e tornar manifesto aos homens que felicidade, paz, segurança e graça vem da obediência à lei de Deus. Está aqui no livro, olha. Maravilhosa Graça é o livro, Espírito de Profecia. Por que esses textos não são lidos nos púlpitos? Porque são covardes. São covardes de não pregar a verdade como ela é. Existem uns poucos que ainda não tiveram esse conhecimento, porque essa teologia podre é tão satânica que acaba ocultando essas coisas. Se nos submetermos à sua orientação, ele nos conduzirá do baixo nível em que o pecado nos deixou às mais excelsas alturas da graça. Este Dia com Deus é o livro. Então, condição, se nos submetermos à sua orientação diária em sua palavra,
Ele nos conduzirá do baixo nível em que o pecado nos deixou às mais excelsas alturas da graça, do dom de Deus em Cristo Jesus, para nos restaurar para sua honra e sua glória. Sei que se Deus retirasse sua graça de mim e me deixasse sozinho, não existe nenhum pecado dentro do meu alcance que eu não cometeria no mesmo instante e praticaria para sempre. Quem escreveu isso foi o irmão Charles Fitch, no livro Observações sobre Santificação. Não podemos por um momento separar-nos de Cristo com a segurança, ou seja, de sua graça. Podemos contar com sua presença, que nos comunica sua graça, para assistir-nos a cada passo do caminho estreito, mas somente observando, praticando, obedecendo as condições que ele mesmo estabeleceu. Livro Santificação. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és desgraçado e miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Apocalipse 3:17-18. Para finalizar, o colírio é aquela sabedoria e graça que nos habilita a distinguir entre o errado e o certo e perceber o pecado sobre qualquer disfarce. É para isso que a graça é dada, para dar a oportunidade ao homem de ver, de discernir as artimanhas do inimigo, os enganos dele, e discernir o pecado sobre qualquer disfarce. E se quiser, pela fé nos méritos de Cristo, em amor e gratidão a Ele, praticar a lei de Deus. Ok? É assim que a graça nos salva em Cristo Jesus, sob condição de fé e obediência progressiva. Que o Senhor abençoe a todos. Aqui está o meu número para possíveis dúvidas, perguntas ou questionamentos. Deus abençoe a todos. Um grande abraço.